Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Vamos chegando para esse momento tão importante de hoje. Esperar o pessoal tá chegando, tá entrando na live. Olá, Rosana, olá, Vivi, olá, Karen, Michele, tudo bom, Karine? Olá, boa tarde. Chegando aos pouquinhos. Vou chamar o Dr. Sócrates. Olá, boa tarde, Sócrates. Boa tarde. Tudo bom? Vamos Tudo ajustando bem? as câmeras aqui. Me escuta bem? Enxerga bem? Escuto bem, enxergo. Bom, acho que tem que posicionar a tua câmera no teu rosto, Sócrates. Agora virou a tela. Eu comecei a live mais virada hoje também. Vamos esperar um pouquinho até a gente entrar. Olá, Clarissa. Inserir o Sócrates de novo aqui, esperando até a gente se organizar. Oi, Ana Laura, tudo bem? Joia. Enquanto o Dr. Sócrates organiza ali a câmera, eu vou começar fazendo uma introdução da nossa conversa. Aqui, já vai entrar de novo, vamos ver. Olá, Thaís. Ah, perfeito. Agora a Joia. imagem está aparecendo. Aham, tá ótimo. Agora ficou joinha. Me Então, ouve também? aham, perfeito. Tá perfeito. Ótimo. Tá ótimo. A gente vai se ajustando aqui as conexões. Eu já estou bem acostumada com o Instagram. Nossa, já passei por algumas situações com live, a gente vai se acostumando às tecnologias, né? Então, Claro. doutor Sócrates, é um prazer conversar contigo, dialogar nessa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite meu, da Vínculo, para a gente poder dialogar sobre um tema tão importante. Então, hoje, pessoal que está conosco, a gente vai conversar, debater sobre as intoxicações eletrônicas, dependências eletrônicas, né? Gamers, jogos, em redes sociais também, especialmente na infância e adolescência. A gente sabe que é uma temática que acaba engolfando a todos, inclusive os adultos, mas frente à prevalência, né, de casos de dependências nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos, a agudização que é perceptível durante a pandemia, né, e o isolamento social, com muitas crianças e adolescentes vivendo situações de intoxicações mesmo. A gente vai falar dos sintomas, a gente vai falar dos comportamentos adictos hoje, das nossas preocupações, é que nos motivou essa conversa a partir do dia a dia da clínica mesmo, né? Então, o Dr. Fábio é neuropediatra, eu sou psicóloga. Não vou fazer todas as apresentações, porque no corpo da live estão os currículos, para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade. Queria apenas fazer uma introdução muito breve, de 2, 3 minutinhos, né? Continuando o que eu já coloquei, Sócrates, a infância, ela passa, né? Ela é um tempo fundante, fundamental da vida. E nós temos um compromisso como adultos de poder honrar a infância, e eu falo muito disso, né? Das crianças com as quais a gente convive e trabalha. E a infância precisa contemplar algumas experiências essenciais que as crianças e adolescentes precisam viver, em termos de criatividade, de liberdade, de convivência, de interação social, que são muito importantes para essa integração, estruturação do cérebro, do corpo e do psiquismo. E é justamente nessa interface que a gente quer poder pensar aquilo que
não se constitui como ambientes facilitadores, como experiências interessantes para esse tempo tão importante da vida que constrói as bases da nossa saúde mental e da nossa vida adulta, né? Não só como um tempo de preparação de um porvir, mas né, de valorizar e de honrar esse presente que depois que passou não volta mais. Mas nessa situação da pandemia a gente vê uma fragilização muito grande das famílias também, uma sobrecarga de trabalho dos pais, uma sobrecarga também da hiperconvivência familiar que nos preocupa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação também entre infância e consumo, né, que coloca nos games, que é muito séria, a responsabilização da indústria de games, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso também, como que ajuda os pais a lidarem com essas situações. E nossa ideia hoje, eu quero já deixar bem claro desde o início, não é demonizar os jogos, né? Se fosse só algo negativo. A gente sabe que tem, né, o avanço da tecnologia, ele é super importante, tem jogos educativos, jogos muito bacanas que, né, atuam em várias áreas que facilitam a vida da gente, né? E tem crescido muito isso, tanto na área da educação quanto de entretenimento. Mas hoje nós vamos falar daquilo que preocupa. A gente se dá o direito, né, Sócrates, de hoje focar naquilo que preocupa e produz sofrimento na vida das famílias e das crianças e adolescentes, ok? Então eu vou começar, Sócrates, te fazendo uma pergunta e com ela tu também dá as tuas boas-vindas e coloca nesta a tua chegada aqui nessa conversa. Pessoal, é um bate-papo, a gente vai deixar os comentários abertos, vocês fiquem muito à vontade de colocar perguntas, na medida em que eu conseguir também estar atenta às ponderações do Dr. Sócrates e o bate-papo, a gente vai trazendo as perguntas juntos. Caso trave, né, pelo Instagram, a gente tem que desligar os comentários, mas acredito que não. Sócrates, a gente percebe um crescimento dos estudos científicos na área da dependência, não só a dependência a jogos, mas outras dependências, como a pornografia, ou, né, que falam desse nosso contemporâneo. A gente falava muito de dependências químicas, né, desde sempre, mas a gente vê um crescente estudo nessa área, especialmente as questões de intoxicações eletrônicas. Tem estudos muito bons já, e agora com a pandemia, isso também nos alerta os olhos, né? Como neuropediatra, eu tenho muita curiosidade de poder saber assim, quais são as suas preocupações mais importantes nessa área, quais são as consequências para o desenvolvimento neurológico das crianças, né? Pensando nesse desenvolvimento integral, que eu sei que é a tua perspectiva integralista, e eu admiro muito o teu trabalho, justamente por ter um trabalho de escuta aos pais, um trabalho que vê a criança de uma forma inteira, e esse é o relato também, né, das famílias quando vão te procurar e depois voltam para mim, e eu acho isso muito bonito. Como é que tu percebe esse impacto nas crianças, no desenvolvimento das crianças e também nos diagnósticos das crianças que já estão enfrentando tratamentos em função de diagnósticos anteriores, e aí vem essa entrada das telas, né? E como se faz essa correlação? Então tá. Queria primeiro te agradecer, Bianca, né, pelo esse convite, para a gente poder estar falando sobre esse tema de importante relevância, e essa relevância, né, vai só aumentar, né? Como até tu próprio comentou, a pandemia é um momento que, na verdade, não vivido pela maioria de nós, né, esse período assim de isolamento, distanciamento dessa maneira, e a gente verdadeiramente vai saber o que ela vai causar em todos no decorrer desses próximos anos, né? Porque a gente tem as manifestações agudas disso, mas as manifestações subagudas e crônicas disso vão ficar mais visíveis no decorrer dos próximos anos, né? E até décadas. Queria agradecer também a presença, né, das pessoas que vão participar com a gente, né, desse conversa, diálogo, colóquio, né, que a ideia é essa, né, da gente então fazer ponderações e comentários, né, e eu acho que assim uma tarefa importante da internet não demonizada, né, que na verdade a gente veio para trazer informações, né, e eu acho que isso
vamos dizer que é uma das coisas que mais beneficiou, né, o avanço da internet, né, a velocidade com que os dados chegam, né, e a capacidade com que cada vez mais as informações conseguem chegar em qualquer lugar com muita rapidez. Então, falando sobre dependência, até de certo modo, parece um pouco estranho a gente falar sobre isso em crianças e adolescentes, né? Quando a gente falava esse termo anteriormente, dependência, adição, intoxicação, o que vinha na cabeça mais seriam situações mais presentes assim na vida adulta, ou assim no máximo no final da adolescência, né, quando a gente comentava sobre dependência química, dependência a jogos de azar, dependência sexual. Então, parece que beira um pouquinho estranho, né? Mas como a gente tem que estar sempre, né, antenado com todas as situações que estão acontecendo e como com relação à parte, então, da vivência das telas, internets e jogos, isso tem afetado e impactado de maneira muito importante, né? Vamos dizer, no foco do nosso trabalho, meu e teu, né? Que são predominantemente, né, as crianças e os adolescentes. E quando a gente fala neles e o que pode impactar no desenvolvimento, isso nos leva a uma situação bem preocupante mesmo. Como até tu comentou, né? É uma época que ocorre e passa, e às vezes passa muito rápido, mas é um momento onde que a gente vai ter um extremo desenvolvimento nas nossas capacidades, né? Do ponto de vista neuronal, de todas elas, né? A gente nasce, é um bebê que a maioria das atividades são regidas por reflexos e de alta dependência, e com o passar desses primeiros anos de vida e na adolescência, a gente vai adquirindo extremas habilidades nas diferentes funções presentes, para depois, na adolescência, a gente começar toda aquela situação de cada vez mais ter o fenômeno de se tornar independente, né? Com uma, entre aspas, uma quebra, né, daqueles padrões parentais para chegar no que é o que eu depois, como adulto, vou definir. Então, uma extrema exposição nessa faixa etária pediátrica e adolescente, ela acaba sendo bastante nociva. Nós temos um cérebro em desenvolvimento, né? Então, um cérebro em desenvolvimento também é um cérebro que está ávido por informações e por estímulos, por tudo, né? Tanto que nos primeiros anos, né, os estímulos, eles na verdade são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Só que o que a gente sabe, para que ocorra um desenvolvimento adequado, é que esses estímulos têm que ser o mais variado possível, né? E esses estímulos, eles têm que pegar tanto da parte visual, como auditiva, como motora, como tátil, né? E o que acaba acontecendo muito nessas situações, uma exposição muito precoce a telas, é que a gente acaba fazendo estímulos muito restritos a determinadas uh, áreas da nossa sensibilidade, de toda a nossa situação. Então, se a gente for assim definir um pouquinho, dividindo um pouco da impacto que ele tem pelas etapas, né, da nossa vida, na faixa etária, vamos dizer, da primeira infância, uma coisa que se tem notado muito e que é assim muito presente tanto nas avaliações hospitalares como nas avaliações de consultório, é o atraso na linguagem, o quanto a exposição a, a telas precoce, né, tem impactado, assim. O atraso na linguagem é muito evidente e os estudos recentes vão todos nessa direção, né, que a exposição precoce às telas tem feito com que as crianças, assim, tem um atraso na linguagem muito evidente quando comparado às gerações anteriores, onde essa vivência não era tão importante. E outra situação que impacta também nessa parte da primeira infância é a história dos relacionamentos interpessoais, né? As crianças que ficam muito presas a telas e em horas assim, elas acabam tendo muita dificuldade nesses relacionamentos. E como você sabe que os relacionamentos interpessoais, eles são de extrema importância para o desenvolvimento dessa criança, né? Para o aumento dos vínculos, para a diversificação das suas habilidades, porque as outras crianças também servem muito de espelho das atitudes delas com relação aos outros. Uma criança que tem uma vivência muito pequena nisso e que tem uma dificuldade nesse tipo de relação, ela também acaba tendo muito prejuízo no ponto do seu desenvolvimento, e isso acaba impactando de uma maneira muito importante. Então, tanto que a orientação de todas as academias
sejam elas americanas, brasileiras e de outras nações com relação a isso, é que, na verdade, as telas e a exposição a eletroeletrônicos, ela não deveria estar presente em crianças menores de 2 anos, né? A gente sabe que, como até tu comentou antes, a história de a gente demonizar, né, a internet, eu acho que a gente tem que levar um meio tempo, e a gente sabe que tem determinadas situações que, às vezes, a gente tem que abrir mão disso, né? Eu acho que tem um exemplo para falar assim, tá dirigindo e o filho tá inconsolável no banco de trás. Então, às vezes é melhor tu dar uma situação onde ele possa se prender um pouco do que soltar ele da cadeirinha, colocando ele em um risco, né, se acontecer algum acidente, de botar em risco a vida dele, né? Mas que nesses primeiros 2 anos a gente pondere muito e utilize isso como uma ferramenta em situações bem específicas, né? Porque você sabe que o uso prolongado vai ser bem prejudicial. Falando mais adiante, então, nas crianças então mais velhas e nos adolescentes, os sintomas com relação à dependência e adição vão ficando cada vez mais evidentes, né? E começa que cada vez mais o tempo que vai ser destinado para esse tipo de atividade, ele começa a suplantar qualquer outra atividade no dia a dia. E agora, nessa situação da pandemia, onde que os relacionamentos interpessoais estão com menor frequência, e quando presentes acabam sendo via, né, celular ou via eletroeletrônica, então nós pegamos uma situação mais complexa ainda, né? Pela própria pandemia, tu tem, na verdade, uma liberação para que isso ocorra, e daí isso faz com que cada vez mais a gente tenha mais dificuldade de largar, né, esse tipo de comportamento, porque ele passa a ser um comportamento, né? E o que a gente tem visto com as crianças é que, na verdade, elas têm uma dificuldade de deixar esse celular assim desligado ou deixar esse celular de lado, né? Tu começa a ter uma necessidade de ficar vendo ele o tempo inteiro, ver se porventura a gente acaba recebendo algum convite, alguma coisa assim, então fica uma necessidade extrema, né? E muitas vezes tu acaba passando as coisas da realidade para uma atividade totalmente virtual, onde que a criança passa a ter amizades do ponto de vista apenas online, né? De fazer essas atividades apenas online. Estão gerando isso uma série de situações de um importante isolamento, né? Então, muitas vezes deixando, né, de fazer as atividades que poderiam ser compartilhadas, né? Então, os sintomas que a gente começa a ver muito evidente. Então, ansiedade extrema, agitação importante, né? Muitas vezes agressividade, intolerância, né? Essa intolerância a críticas, intolerância, né, a frustrações, né, onde que parece que tudo tem que acontecer naquele momento, naquela hora, daquele jeito, né, cada vez uma menor espera, né, para que as coisas ocorram, e isso vai evoluindo, evoluindo para situações até mais graves, assim, vários estudos, né, correlacionando o uso abusivo da internet com situações super graves, como que antes a gente nem pensaria tanto nessa faixa etária como a história, então, de tentativas de suicídio ou também de suicídios consumados, né, nessa faixa etária. Tem estudos mostrando, né, que depois que a internet se tornou uma coisa propagada e de extrema facilidade para qualquer nível socioeconômico, sem uma discrepância importante, que a maioria das situações, em torno de acima de 100% dos casos de aumento de suicídio. E se a gente fosse estratificar isso em faixas etárias, isso aumentou mais ainda nas faixas etárias mais novas. Tem um estudo americano que mostrou em torno de 150% de aumento na faixa etária dos adolescentes, em torno de 12 a 17 anos, mas quando pegaram pré-adolescentes em torno de 9 a 12 anos, o aumento foi de acima de 200%. E toda aquela situação que a gente vê até em alguns documentários e filmes com relação ao se automutilar, o se cortar, né? Então, toda essa fragilidade que isso pode acontecer, né? Porque a gente sabe que pela própria internet, como ela também tem todo o viés financeiro dela, quando tu começa a olhar uma coisa, né, olhar uma atividade ou pesquisar sobre alguma coisa, ela acaba focando e te mostrando várias vezes sobre isso. Então, se tu começa a entrar num foco onde que a criança começa a se direcionar para essas situações, isso acaba dificultando mais ainda, né? E como a gente sabe que
não só a internet, mas qualquer vício, às vezes, ele acaba vai ficando mais intenso e mais evidente em pessoas que já têm uma fragilidade, né? Que já têm um fator um genético, né? Então, às vezes, crianças mais tímidas, que já têm uma dificuldade de relacionamento, ou que já têm um perfil mais mais fácil de se tornar adito a qualquer situação. Então, isso acaba ficando cada vez mais evidente e fragilizando. E daí, quando a gente leva isso, como faz parte da tua pergunta, com relação às crianças que já têm algum problema neurológico diagnosticado, isso vai ficar cada vez mais evidente. Acaba sendo essa situação do uso abusivo muito importante, muito intenso, e eles acabam sendo muito vulneráveis, e a própria exposição a telas, como a gente pode pegar, por exemplo, em algumas situações da epilepsia, esse estímulo fotossensível, essa quantidade extrema de luzes que ocorrem em poucos segundos, em poucos minutos ao mesmo tempo, às vezes pode ser o desencadeante até de várias crises, um descontrole dessa situação, né? Nos pacientes com transtornos neurocomportamentais, como a gente já falou, ele já tem uma predisposição dessa inquietude, dessa agitação. Isso vai ficar sempre amplificado e muitas vezes o tratamento que estava sendo adequado naquele momento passa a não ser mais adequado, porque tu acaba perdendo o controle nessa situação. Então, é uma situação bem grave, né, onde que a gente, na verdade, tem que saber informação e as pessoas têm que ter essa importância, porque a gente sabe que, às vezes, é muito menosprezado, assim, isso não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer com o meu filho, com a minha filha, com o meu neto, com a minha neta, mas isso é muito presente, muito prevalente e, às vezes, muito deixado de lado. Assim, só para a gente terminar essa pergunta e para dar andamento, mas uma coisa de ideia de incidência e prevalência, os estudos, claro, às vezes variam muito de como é que é feita a casuística ou não, mas parece que no Brasil é um dos lugares do mundo com maior percentual, né? Tem estudos falando que o índice de situações de adição e dependência de crianças e adolescentes no Brasil pode variar em torno de 50% a 70% dos adolescentes. Então, isso passa a ser, na verdade, uma pandemia muito mais grave, muito mais importante até que o próprio coronavírus. Se a gente for pegar, claro, a gente vai ter que resguardar situações por situações, ninguém está fazendo uma comparação porque elas não são coisas comparáveis, mas se a gente pegar a coisa de proporção, é uma proporção alarmante. Tu imaginar que a maior parte da população infantil e adolescente está convivendo com esse tipo de situação. Então a gente não pode fechar os olhos para isso. E eu acho que do que a gente tem de importante no que a gente está conversando hoje é isso, é a informação, o entendimento e, vamos dizer, possibilidades de como lidar com isso. Nossa, quantas coisas importantes, Sócrates, e assustadoras, na verdade, né? Que tu trazes, assim, mas eu também penso da mesma forma, acho que ampliar a informação e que os pais também possam ter mais informação, porque sinto que os pais se sentem muito sozinhos, né? Uma experiência de solidão frente às telas. E também um pouco parâmetro, porque também não são coisas que a gente não viveu na nossa adolescência, na nossa infância, né? No máximo uns Atari, mas e olha lá, mas sim, mais simples e tudo. muito mais simples. Então, com toda essa complexidade, né? Também o desenvolvimento de como são esses jogos hoje, e o quanto eles também ativam essas zonas de recompensa do cérebro, zonas de satisfação que acabam provocando, sim, esses, né, comportamentos adictos. Tem duas perguntas, eu vou abrir aqui. Diz assim, o que vocês recomendam para as escolas de educação infantil sobre chamadas de vídeo com a professora? Da Bruna Tim. Oi, Bruna, querida. Vou falar um pouquinho depois, tá, Bruna? Quais os caminhos que vocês estão percorrendo para a formação dos pais sobre as telas? Oi, Janete. E a Sociedade de Pediatria tem alguma indicação sobre a idade de exposição às telas? Com relação, vamos dizer, essa pergunta da sociedade, que eu acho que é o que a gente pode responder agora, e as outras perguntas elas vão fazer parte do que a gente vai conversar. Tem, né? A Sociedade de Pediatria tem informativos, um deles é Menos Tela, Mais Criança, onde que eles pegam pelas faixas etárias e vão dando mais ou menos orientações assim com relação a cada faixa etária, né? Mas como eu falei mais ou menos algumas palavras para vocês, então menores de 2 anos
Na verdade, deveria ser, então, a ausência de telas, né, nos maiores, assim, em torno de 3 a 5 anos, em torno de 1 hora, né? Depois dos 5 anos, então, até o início da adolescência, pode variar em torno de 2 a 3 horas, e na adolescência, então, isso é um pouquinho mais variável, mas uma coisa importante, né, é a história da combinação, né, que tem que ser feito entre a família e essa criança, e também a parte que a gente fala da fiscalização, né? Na verdade, a gente nunca pode deixar o acesso à internet sem que ele seja adequadamente fiscalizado, né, da maneira que ele deva fazer para a gente evitar que essas crianças e adolescentes sejam expostas a situações que elas não estão preparadas para a faixa etária. Mas existe, né, a Academia Brasileira, baseada em vários outros informativos, fez, e a gente também pode colocar essas informações, né, depois no Instagram, né, e compartilhar, né, de maneira então mais objetiva para as pessoas, porque, como a gente falou, o nosso intuito da informação é o mais importante na live de hoje. Queria destacar uma Agora, frase nosso adulto sobre o desenvolvimento da linguagem, porque quando a gente olha desde do campo psi, né, e da psicanálise também, o desenvolvimento da linguagem, a constituição da linguagem não é só dessa linguagem falada, de uma habilidade de fala, né? É inserir, né, estar inserido na linguagem como num campo social e estar para o outro e para si mesmo. Então, é muito importante para a constituição psíquica, é fundante para a constituição psíquica, né, de qualquer ser humano, essa inserção na linguagem. Isso é um papo longo para a gente fazer, mas queria deixar destacado, porque não é algo que a gente vai só, né, fazer um estímulo fonológico em relação a isso, né? Com todo carinho às fonos, especialmente mulheres fonos, que a gente trabalha muito, né? Mas a gente sabe que tem essa perspectiva psíquica, socioemocional e motora também na linguagem. Então, estar fora da linguagem, ter dificuldades nessa linguagem pode ser também do campo subjetivo, né? De não conseguir se relacionar com o outro, de não conseguir se perceber como pessoa, como eu sou, né? Alguém individuado, que tem desejos, que pensa, que sabe resolver problemas, né? Que se reconhece nesse corpo e nesse ambiente onde se encontra. né, linguagem é o que nos difere, né, da maioria dos outros seres vivos, então isso é uma coisa importante. E como tu falou, ela é muito mais abrangente do que é só a fala, né? Sem Uhum, dúvida. Então, uhum. para continuar o nosso papo, vou te fazer agora eu uma pergunta, então, Bia. Joia. Tá. Então, nós, assim, enquanto profissionais de saúde, né, sabemos que o nosso repertório é enriquecido, então, pela postura, né, do que nos dispomos, tanto na nossa base teórica, como nas vivências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Por exemplo, eu que já acompanho o seu trabalho já há um tempo, né, e percebo, né, o seu engajamento bem importante com relação às situações da educação, nas atividades na escola, também na parte das propostas alternativas, no exercício da parentalidade, quando a gente fala com relação a uma disciplina positiva. Então, eu queria te fazer uma pergunta, assim, qual seria então a tua via de intervenção do ponto de vista da psicologia que tu vem adotado, assim, para o manejo, então, desses pacientes com dependência digital? E de qual medida ela foi enriquecida com esse teu repertório essa vivência que tu teve com relação à educação e também com a disciplina positiva? O que tu pode nos falar sobre isso? Joia. Então, acho que a primeira questão é a escuta e o apoio aos pais. Né? Percebo que quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente precisa acolher e trabalhar em parceria com as famílias. E penso muito e me preocupo muito com abordagens que hiperculpabilizam os pais, colocando toda a responsabilidade para dentro do seio familiar, porque a gente já tem uma geração de pais e agora, nesse momento da quarentena, exaustos, muito sobrecarregados e que faz parte de todo um contexto sociopolítico, né, que a gente vive. Então, eu acredito muito nessa parceria com as famílias, porque as famílias também se preocupam e é delas que a gente escuta, né? Nossa, não parece o meu filho, parece que eu tô perdendo o meu filho, não é a mesma criança, tá muito bravo, muito irritado, tudo vira briga, não conversa mais com a gente. Então, pais que também às vezes se sentem muito perdidos em toda essa situação.
primeiro, essa consciência e parceria, né, com as famílias, entendendo que a gente está frente a dinossauros, como eu digo. A gente tem um contingente de jogos hoje, de estímulos na internet que são feitos para viciar e precisam ser pensados dentro dessa relação de criança e consumo, né? E que ali tem um business muito grande, né? Junto às crianças, youtubers e etc, porque isso gera dinheiro e isso, né? Alguém se enriquece com isso. Não é só um entretenimento sadio, não é uma bola de futebol, entende? Não, não. Então, muito cuidado com isso, pais, ali, porque tem um cenário para que as crianças consumam e gastem o seu tempo ali, porque tem uma indústria que se alimenta disso também. E tem uma perversidade nesse sentido, porque se alimenta da fragilidade das famílias também, nesse momento, muito sobrecarregadas pelo home office, e muitas também tristes, chateadas e penalizadas em relação aos filhos, e poxa, não está podendo ir na escola, a gente está respeitando a quarentena, né? Não está podendo brincar com os amigos, então fica nessa ambivalência. Em termos de manejo, acho que primeiro sustentar e dizer para a família, vocês não estão sozinhos, a gente vai construir isso junto, e junto com a criança poder escutar da criança e do adolescente como é que é para ela isso, porque também o sentimento é ambivalente. Ao mesmo tempo que provoca muita satisfação, e agora na quarentena é um jeito de manter algum tipo de interação com os amigos, né? Porque jogam junto, conversam sobre os jogos, mas por outro lado é lindo de escutar das crianças e adolescentes porque eles fazem a autorreflexão e eles percebem que está demais. Eles se dão conta de que está excessivo esse tempo de jogos, de tela. Eles não gostam do conflito familiar. Eles também se estranham, né? De brigar excessivamente com os pais. Então, as crianças têm o prazer, mas elas fazem a reflexão, poder escutar isso já é terapêutico. Em termos de manejo, se está intoxicado, tem que restringir. Ponto. Essa, por mais simples que possa parecer, essa é a parte mais difícil de empoderar as famílias e entender que não é a criança ou adolescente que vai fazer a autorregulação de tempo em relação à exposição a telas. Isso, a disciplina positiva ajuda muito, porque né, a qualidade dos vínculos familiares, uma educação que ajuda essa criança a descobrir as próprias capacidades, uma educação não violenta, ela é fruto de uma comunicação assertiva, ela não é fruto de um controle excessivo, da briga, né, da guerra dentro de casa. Pelo contrário, isso afasta, né, a criança e adolescente do contato familiar. E essa comunicação assertiva, ela alia a gentileza com a firmeza ao mesmo tempo. E a gente poder entender que as crianças e adolescentes não vão fazer a regulação de tempo porque eles nem têm freio inibitório amadurecido, né? Então, não tem como exigir que eles façam, olha, acho que você está usando demais, você não deveria usar de menos, né? Como é que você faça a sua rotina em relação à escola? Precisa fazer junto com a família. E a família entender que alguns limites é a família que tem que dar. E sustentar que as crianças às vezes vão ficar tristes, frustradas, que a gente não precisa reagir com agressividade, com uma comunicação violenta, mas que a gente precisa decidir o que a gente vai fazer e fazer. E restringir é restringir mesmo. Com algumas famílias a gente faz a diminuição do tempo de exposição a telas e com outros, quando a gente vê que a criança está num nível de angústia, de agressividade, de irritabilidade muito grande, é desintoxicar um tempo. E quando as famílias conseguem sustentar isso e percebem também no dia a dia, uma máxima da disciplina positiva, antes de melhorar, piora, né? Começa muita irritação, muita breveza, vocês não me entendem. E a gente sobrevive a esses ataques das crianças e adolescentes, entendendo que, olha, a gente se perdeu aqui nos acordos familiares, a gente precisa reconstruir isso. E essa criança precisa aprender a lidar com o tempo livre e com o ócio também, né? E é lindo os relatos das famílias, e especialmente nas 2, 3 últimas semanas tenho escutado isso muito no consultório, porque os pais dizem, Bianca, que alegria ver ele brincar de novo, que coisa boa ver ele fazendo coisas bonitas, né, para ele de novo, tá aqui, tá escutando música, tá brincando. Quando as crianças param de brincar criativamente, é um sinal de risco altíssimo. Quando a criança se torna monotemática em relação ao jogo, tudo é o jogo, né? Eu só falo do jogo, eu só falo com os meus amigos sobre o jogo. E essa criança para de brincar simbolicamente, que é o grande pilar da saúde mental da infância e que constitui para a vida adulta, é sinal de alerta todos piscantes, né? Porque
também ajudar os pais a entenderem que eles não precisam entreter as crianças todo o tempo, que eles não precisam achar coisas legais para as crianças estar sempre felizes e ocupadas o tempo inteiro. A criança gosta de, às vezes, é um pouco esquecida, sabe? Tipo, me erra, assim, né? Deixa eu aqui, vou ficar olhando para o teto, vou ter que arranjar o que eu vou fazer, vou olhar de novo para as coisas da minha casa. E também que esses pais possam se olhar e se pensar, porque nós também, como adultos, vivemos nessas intoxicações. A gente também está sujeito e também estamos expostos a essa convocação da adição que as redes sociais fazem. Então, daqui a pouco eu estou com meu filho ali, mas eu estou numa presença ausente. Mas estou olhando o WhatsApp, estou olhando, respondendo um e-mail, né? Aquele trabalho que nunca para, essa autoexploração social que a gente faz hoje, que a gente chama dessa sociedade do cansaço, né? E que a gente precisa repensar. Então, quando os pais me perguntam quanto tempo de exposição é o ideal, essa pergunta ela é complicada, né? Porque o que entra? Como fala Julieta Jerusalinski, que é uma psicanalista que discute muitas intoxicações eletrônicas, foi minha orientadora na pós. Gosto muito das palestras, das publicações. Ela, 2 anos atrás, lançou um livro sobre intoxicações eletrônicas com vários profissionais da saúde também pensando. Já deixo a dica para os pais que tiverem curiosidade e colegas. Ela disse, o que entra quando a tela sai, né? O que se coloca ali? Então, a gente também poder proporcionar experiências de conexão em família que não precisam ser o dia inteiro, mas conexões inteiras e verdadeiras ali com as crianças, né? E esse argumento de que na quarentena é o jeito deles se comunicarem, a gente também tem que ter cuidado, né? As coisas elas não são ou isso ou aquilo. São problemas complexos, porque a gente também tem que perguntar qual é a qualidade da interação que a gurizada está tendo, que as crianças estão tendo através desses jogos. Muitas situações de bullying, muitas situações de ofensa e humilhação entre eles, né? São muito convocados, porque como são pequenas recompensas, eu ganho moedinha, eu consigo tal capa do jogo, o fulano comprou a capa tal porque o pai dele dá dinheiro, por que você não vai me dar, né? Então começa relações também de muita competitividade, ou você é noob, né? E outros termos que eles vão usando para quem não consegue. Então, um jeito de me sentir aceito no grupo é performando frente a essa rede. E isso é muito delicado, assim. Acho que a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Com certeza. Eu vejo, né, como tu falou, assim, essa parte do cyberbullying também é uma coisa muito importante, né, porque nessa tentativa, né, desse, vamos dizer, desse novo mundo, dessa nova situação das relações online, né? A gente também passa situações das relações pessoais para a reação online. E o cyberbullying é uma coisa bem preocupante, né? Eu acho que a informação sobre isso é importante que os pais passem para as crianças e em qualquer momento que essa criança se sinta agredida ou punida por uma situação que aconteceu, ela precisa avisar a família e isso precisa ser feito de uma maneira que isso seja cortado o mais rápido possível, porque isso pode levar a uma situação muito ruim, né, para essa criança, né? Então, ficar mais ansiosa, mais deprimida, e daí aumenta ainda mais essa quantidade de horas na internet para daí buscar situações onde que eu vou ser aceito, porque eu jogo melhor, porque eu tiro foto melhor, então eu quero um celular melhor, né? Então, todas as situações, elas são muito importantes. E a história da presença-ausência, né? Que isso é muito importante. Acho que faz parte da gente se dar conta que, na verdade, a nossa presença é efetiva quando a gente está também de corpo e alma, né? Não adianta a gente estar do lado da criança e daí a gente serve de exemplo. Na verdade, nós pais somos os exemplos dos nossos filhos. Então, se a gente tiver, se eles tiverem nós como um exemplo e a gente também não tira o celular da mão ou fica o tempo inteiro usando ele para qualquer atividade ou para qualquer situação, a gente não vai poder cobrar o diferente. E aquela coisa que tu falou, eu acho que é o mais importante, que quando a gente tem que tratar a criança, tem que dar, tem que ter essa ideia. A maturidade não está presente neles. Então não é eles que vão começar o tratamento deles, é a gente que vai começar o tratamento deles. A gente como pai, a gente como profissional, ajustando os pais e ajudando eles a se organizarem. A maturidade vem do adulto. E é ele que tem que organizar a situação e colocar. Até falando com isso na história da organização dos horários, eu acho que
As crianças sempre funcionam quando melhor a rotina deles for organizada. E eu acho que bem importante, até quando, antes de falar com relação ao tratamento, isso também é, vou dizer, o papel fundamental com relação à prevenção, para a gente não chegar numa situação como essa. Porque também lendo vários artigos com relação à adição da internet, e os jogos eletrônicos, uma coisa que me chamou bastante atenção é que as terapêuticas empregadas, elas fazem uma diferença importante e até de certo ponto rápida, né, no tratamento dessa adição, na redução das horas, no tempo de uso, né? Mas quando a gente vai pegar já uma criança e uma adolescente que pela essa adição à internet já tem sintomas já de ansiedade, de depressão, de menos-valia, esses sintomas demoram muito mais tempo para se resolver do que a própria adição da internet. Então, ela causa alterações no nosso funcionamento de uma maneira tão importante que, mesmo quando que depois de todo o tratamento que a gente faz, e a gente consegue, então, resolver a situação da adição e fazer com que essa criança abra o seu leque de atividades, os sintomas relacionados ou as comorbidades causadas por ela Uhum. não resolvem da mesma maneira. Exatamente. Então, é muito importante a história da prevenção, né? A gente tem que ter rotinas com nossas crianças, a gente tem que ter organização da vida delas, né? Claro, essa organização ela é flexível de acordo com todas que nem falou, brincar, as brincadeiras, a brincadeira simbólica, como tu falou, é fundamental. Na verdade, eu acho que ela é a parte da infância mais importante, porque nada vai preparar a criança para a vida depois do que a brincadeira simbólica. Nada vai ser tem um poder assim uh, dessa monta no desenvolvimento da criança do que a brincadeira simbólica. Então, eu acho que até a própria situação da internet, ela ataca isso, porque ela diminui o brincar, né? Ela diminui, porque a brincadeira do videogame é um tipo de brincadeira, mas é uma brincadeira específica, ela não abre o leque das brincadeiras, né? Então, eu acho que isso é super fundamental e eu acho que a gente tem que ter em mente, assim, a gente não pode esperar as coisas acontecerem e a gente deve, desde o início, ter precauções, cautelas e organização com relação às nossas crianças. Às vezes eu me assusto um pouco o tanto de importância que o jogo, que o tablet acaba tendo dentro da vida das famílias, um medo quase daquele instrumento. E a gente, é só um tablet, é só um jogo. Assim, diminuir um pouco esse super totem que fica dentro da família, né? Olha, eu não sei quantas vezes já aconteceu aqui no consultório, antes da pandemia, de os pais me procurarem procurando uma avaliação psicológica para os filhos, 4, 5, 6 aninhos especialmente. E aí eu perguntava, comportamentos desafiadores em casa, não obedece, não isso, não aquilo, né? Muita irritabilidade. Uhum, tá. Aí eu disse, quanto tempo a criança fica exposta a telas? Aí os pais, gente, tá difícil, 4, 5 horas. Às vezes é a primeira vez que ele se põe a pensar sobre isso. Então, assim, antes da gente pensar numa avaliação, vamos combinar o seguinte, durante 10 dias, vamos fazer uma restrição bem forte disso e aumentar a conexão em família, do jeito de vocês, como vocês sabem, do jeito que vocês conseguem, mas restringindo muito a telas. Mas eu já perdi as contas de quantos nem entram em avaliação psicológica. E eu acho que esse é o nosso compromisso, né? A gente não vai ficar apagando incêndio também nesse sentido. A gente precisa. Por isso que eu acho que essa conversa é tão importante. A gente está aqui dedicando um tempinho do nosso domingo para poder pensar junto com, né, com um contingente de adultos e a gente poder se fortalecer nesse laço social para a gente não gerar diagnósticos. Porque a gente não quer ficar gerando diagnósticos, né? A gente quer poder que as crianças brinquem livres, sejam felizes. Eu acho que o José Guedes, um grande amigo psicanalista do Rio, está aqui conosco, colocou ali nos comentários, né? O brincar criativo, como nos fala o Winnicott, que é um pediatra e psicanalista da infância, é aquilo que nos dá a sensação de que a vida vale a pena ser vivida, em que eu me reconheço como eu mesmo, né? Eu sou, eu crio, e essa sensação de não memória, de não vida que os jogos colocam, especialmente para os adolescentes, é muito triste quando a gente escuta na clínica, é muito triste, né? Não se cria memória desses jogos, porque eu tenho uma posição passiva, espectadora frente à vida, eu não tenho uma posição ativa, criadora. E os jogos dão uma falsa, muitas vezes, uma falsa ideia de criatividade,
porque eu crio a roupa do personagem, eu crio um caminho lá, eu monto não sei o quê. Mas, na verdade, está tudo pré-pronto ali. A criança está só respondendo a estímulo. Só que eu só me desenvolvo integralmente e consigo aumentar o meu senso de autovalor, de autoestima, né, de contribuição social também, que é uma parte importante da nossa constituição emocional, é quando eu me sinto criador e criativo, protagonista das ações, errando, acertando, com conflitos, né? Mas nessa conexão também dentro de casa. E acho que algo que os pais trazem bastante é a dificuldade de envolver os filhos, né, nas tarefas domésticas, no cuidado com a casa, no cuidado com os seus ambientes. E realmente, né, o excesso de exposição a telas não vai ajudar aí. Só que quando a criança consegue se engajar, se envolver, né, todos nós somos uma equipe, a gente está juntos aqui, a gente cuida desse espaço junto, isso enobrece, né, a criança, isso enriquece o psiquismo dessa criança também. Ela sente que ela tem algo de bom dentro dela, ela pode contribuir com o outro e com o ambiente. E isso ajuda a se tornar esses ambientes facilitadores também, né? Tem uma construção de intimidade de quem é meu filho, o que ele gosta, qual é o jeito. Para eles também conhecerem esses pais que na mediação das telas a gente não consegue fazer. Eu acho uma coisa assim terrível de triste quando eu vejo criança e adolescente comendo com a tela colocada na frente. Gente, não tem consciência alimentar nenhuma, aquela criança não sabe nenhum sabor do que ela está comendo. E, né, como brasileiros, um dos espaços mais lindos de troca, e de troca que às vezes dá briga, às vezes é bacana, mas é o espaço da alimentação. A gente tem isso muito forte, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa garantir também, como adultos, e dizer aqui não. A criança vai ficar triste, vai ficar chateada, ok, mas a gente decide o que a gente vai fazer ao invés de tentar convencer a criança a concordar conosco. Muitas vezes não vão concordar e também e a criança se sente amparada também quando recebe, né, essa construção de limite, ela se sente protegida. Isso é tão importante, né? Com certeza, esse comentário que tu fez ali com relação à alimentação, isso aí é de suma importância. A gente pensar que nos primeiros anos da vida é onde a gente vai definir muitas coisas, nosso paladar e de como a gente lida com texturas, sabores e gostos. Imaginar que eu vou fazer parte desse momento tão importante, dessa atividade sensorial magnífica, tendo uma outra atividade sensorial como principal objetivo, né? Então, e daí isso se vê claramente agora, né? Porque nessa última década, essas crianças que tiveram essa influência, né, da alimentação já muito influenciada por essa coisa do uso eletroeletrônico nesse momento, a porcentagem de obesidade relacionada com sedentarismo e situações que não eram situações da maioria das crianças, como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, entre outros, estão aparecendo num percentual muito, muito grande. E a gente sabe que um dos principais colaboradores para isso é de como a gente lida com os nossos eletroeletrônicos, né? Uhum. Tanto do ponto de vista de como eu estou me relacionando com o ambiente, focado só numa tela, e de como eu faço atividades junto, né, com essa tela. Eu não faço atividades separadas, não, eu me alimento e depois vejo a tela. Não, eu me alimento vendo a tela, eu estudo vendo a tela junto, então aquela situação onde que eu não consigo ter objetivo definido, né, onde eu faço várias coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso no cérebro de desenvolvimento não é a situação melhor. Então a gente acaba tendo prejuízos bem importantes e que a gente não lida só com a parte emocional, mas também com a parte física, né? Onde que daí, então, tanto que a gente tem visto essas situações infantis de diabetes e hipertensão tem feito de que adultos jovens estão apresentando acidentes vasculares cerebrais, estão infartando. Imagina se a gente falasse isso há uns 20, 30 anos atrás, que uma pessoa de 30 anos teve um AVC, ou de 30 anos teve um infarto. Acho que as pessoas iam olhar para a gente e dizer assim, isso é impossível. E esse tipo de doença é uma doença de idoso, de pessoas que já estão mais num período mais final da sua vida, onde que já tem os seus estoques todos gastos. E isso não é o que está acontecendo. Nossa, que interessante. Uhum. Que Então, preocupante, interessante. A gente precisa pensar sobre isso, né? Eu queria também destacar o que tu trouxe num outro momento sobre a monitoração e fiscalização dos pais quanto ao conteúdo, né, do que as crianças colocam. Eu acho que esse ponto, né, vou pintar de amarelo, que importante que tu trouxeste, Sócrates, porque
como é complicado para as famílias. Além de ter a classificação etária, né, em alguns acessos, a gente precisa aprender a respeitar as classificações etárias. Depois a gente quer construir acordos sobre beber, sobre dirigir, né, sobre a idade das coisas lá na adolescência. A gente não constrói isso quando eles são pequenos, fica muito difícil, né? Então, se o jogo é para 12, o jogo é para 12, ele não é para 8. Se o jogo é para 16, ele é para 16, ele não é para 10, né? E a gente entender por que tem essa classificação etária. Mas mesmo assim, o que os pais me relatam muito? Eles, Bianca, às vezes meu filho está vendo um vídeo, alguma coisa que é para faixa etária e começa a bombardear de propagandas de conteúdo inadequado ou de jogos que são para além da faixa etária ou de compras. Então, mesmo quando há o respeito de limite de classificação etária, e olha, haja filtro, porque os pais se puxam, vão lá, descobrem como colocar vários filtros, né, na internet, que é super importante, porque é a porta da rua, né? A gente não tem a menor ideia de quem está entrando naquele jogo. E eu acho incrível, porque, inclusive, os adolescentes, eles olham ali o nome da pessoa, a foto. Não, mas ele me disse que tem 14 e que aquela foto é dele. Gente, qualquer um pode dizer qualquer coisa, né? Mas eles acreditam. Até porque, né, essa abstração, se os adultos caem em golpe, as crianças não vão cair. Né? Então, essa monitoração, ela precisa acontecer muito pertinho. E eu sei que é uma tarefa super difícil para os pais, porque por mais que eles se esforcem, por isso que eu digo, a gente precisa, enquanto sociedade civil, responsabilizar, né, também essas plataformas digitais, tanto de redes sociais quanto de jogos, porque elas precisam se responsabilizar por aquilo que elas expõem nas crianças também. Isso não pode ser uma tarefa individual, individualista apenas das famílias, né? Acho que tem um trabalho grande nosso como profissionais e a sociedade das quais a gente faz parte, de poder pressionar e brigar, como se fez com a indústria do tabaco há anos atrás, né? Daquela situação, né, de se colocar, né, e de mostrar as informações, né, tu está sendo exposto, mas o que que essa exposição pode levar, né? Porque da mesma maneira que a gente está falando com o tabaco, claro, ele causa outras situações orgânicas também, mas a história do vício, se a gente for levar pela situação com relação às conexões cerebrais e todas as alterações que elas causam, elas têm alterações semelhantes, né? Então, acho que isso é super importante mesmo. Para dando continuidade. Uns 8 minutos, mais ou menos, antes de terminar, vou te passar a palavra. O que tu gostarias de trazer? Acho que a gente teria tanta coisa ainda para conversar. Pois é. Talvez a gente marcar um outro encontro. Não sei, vamos ver o que o pessoal... Teve um monte de perguntas que a gente não pode responder. Está cheio de perguntas aqui bem legais. Mas o assunto, ele é amplo e que tomara que hoje possa ter sido uma provocação para as pessoas continuarem discutindo também dentro dos seus outros espaços. Eu vou te abrir, então, esse tempo final para poder se colocar, né? Como neuropediatra, o que tu gostaria de salientar para os profissionais e pais que estão conosco hoje? Eu acho que além de todas as informações que a gente passou, então, me deixar agora nos momentos finais algumas dicas, então, de auxílios e coisas, né, que a gente pode fazer para lidar com isso, né? Então, coisas, reforçar coisas que a gente já comentou, então, a história do monitoramento, então, é super importante, a história, então, né, do diálogo e a conversa, né, e que isso tem que ser feito desde pequeno, né, não ter aquela ideia assim, porque é uma criança pequena, ela tem que obedecer e pronto, na verdade. Claro que a gente sabe que uma criança pequena tem entendimento diferente de uma criança grande, que tem entendimento diferente de um adolescente. Mas dentro do que ela pode entender, tu tem que ter discernimento para explicar da melhor maneira para ela. E como tu comentou, né, acho que é desde pequeno que a gente consegue, então, construir essa construção, né, com essa criança que ela entender que aquilo não é situação que deve acontecer com ela naquele momento, que isso é uma coisa que ela deve ver depois quando for mais velha, quando ela tiver mais equilíbrio e atenção para aquele tipo de situação, né? Então, eu acho que a construção que a gente deve ter com essa criança, ela começa desde sempre, né? Então, para a gente chegar na adolescência, que é nesse momento que faz parte esse embate com a família, né? Porque nesse segundo momento de individualização, tem aquele primeiro momento de individualização, lá naqueles primeiros 2, 3 anos, o terrible two, né? Que muitas pessoas falam, depois, agora na adolescência,
Eu acho que isso aí é muito importante, porque essa fase, então, já numa pessoa, então, que já tem muitas habilidades, então, ela pode ser uma presa muito fácil, né, para esse tipo de situação, como tu comentou. Uma pessoa ali está falando que tem 14 anos, fala várias informações, assim, mas como é que eu posso ter a garantia que aquela pessoa tem 14, 15, 16 anos, né? Porque a maioria de chats e outras coisas não tem obrigatoriamente uma faixa etária definida para acontecer, né? A história da rede social, né, ela acaba sendo, vamos dizer, para ela como armadilha, uma armadilha muito mais importante para esses adolescentes do que qualquer outra faixa etária, né? Eles ficam muito mais suscetíveis a ter isso, né? Então, como estão buscando essa história da independência, de se tornar diferente, de mostrar que tem características diferentes do pai e da mãe, então eles vão buscar uma história de se individualizar. E isso pode ser um momento que, se não é bem conversado, se não é bem orientado, isso aí pode ir muito adiante, assim. Dentro desse trabalho de como a gente pode, então, desfazer essa dependência, uma coisa que eu tenho lido bastante e tenho visto bastante resposta com os meus pacientes é a parte dos exercícios físicos, né? Então, de a gente, né, poder fazer então atividades, e principalmente atividades no ar livre, claro, e de preferência atividades no ar livre e jogos comunitários, assim, né? Onde que as pessoas têm que aprender então a dividir as coisas, a organização, a história da competição, mas do equilíbrio entre eles. O exercício físico é uma situação assim que da mesma maneira ele pode atuar então nesse circuito, né, nessa circuitaria meso, límbica, cerebral e também dá essa sensação de prazer, né? Porque por que as pessoas se viciam muito nessas coisas na internet ou em determinados alimentos, drogas, entre as coisas? Porque inicialmente eles dão uma sensação de prazer, né? Uma sensação de conforto, entre outras coisas. Só que aquilo para acontecer vai precisando de cada vez mais e mais e mais, e tu entra numa situação que não tem mais controle. O exercício físico entra dessa maneira, mas com uma maneira mais saudável e benéfica, né? E como a gente está falando que todas essas situações elas nos facilitam para o sedentarismo, nos facilitam para a obesidade, todas as coisas que a obesidade nos leva. Então, o exercício físico ele atua de diversas maneiras. Não pensar ele só no ponto de vista de físico, mas pensar ele também no ponto de vista emocional, né? A gente sabe que o exercício físico é responsável por liberar uma série de substâncias, entre elas endorfinas, que são substâncias que dão essa sensação de conforto, de prazer, reduzem as dores, nos dão alívio, né? Então, e também nos diversificam essa habilidade, né? E elas também elas fazem parte de mostrar as coisas que também vão ocorrer no dia a dia. Um pouco a história da competição, também a própria história também de como a gente tem que se colaborar para atingir até um objetivo. Como é que eu vou fazer um gol? Da maneira então que eu vou, então vou passando a bola, vou me adiantando, vou recebendo, vou conversando, vou fazendo táticas, né? Então isso são situações que também favorecem então as nossas habilidades, né, neuronais, a nossa capacidade de entendimento e até essa história da gente conseguir então diferenciar situações de situações. Então eu acho que para os pais, agora que nesse momento estão passando por essa situação, né? Eu sei que a pandemia para jogos assim coletivos é uma coisa complicada, mas como a gente já sabe que está começando a história de ter um pouco mais de liberação para determinadas atividades, né? Começando a abertura, então acho que é uma ideia que a gente possa deixar como exemplo. Eu acho que a atividade física sempre vai beneficiar, sendo ela organizada e coordenada, então acho que é uma ideia que a gente pode colocar para as crianças e adolescentes. Maravilhoso. Excelente, muito obrigada, Sócrates. Vou fechar com a tua fala e com as tuas dicas, que são super importantes. O Instagram vai fechar a live aqui para nós, ele fecha imediatamente, a gente tem 1 minuto. É, Então, vou ressaltar só uma fala que a Vika, minha querida colega, tua esposa, colocou ali no chat, né? Que a gente possa se responsabilizar por ambientes de brincar espontâneo. Né? E a gente não incide sobre as crianças e adolescentes, eles precisam ser eles mesmos, né? Eles precisam ser do jeitinho que eles são, já está tudo certo. O que a gente pode oferecer como adultos é nos responsabilizar pela construção de ambientes saudáveis. E esses ambientes, eles compõem experiências e eles compõem limites. Então, muito obrigada, uma boa semana para vocês. Vou tentar deixar a live gravada aqui, se der tudo certo, tá? Um ótimo. abraço. Tchau, tchau.